O que eu vou revelar pode mudar completamente sua visão sobre espiritualidade e realidade. E mais importante, pode libertá-lo de um sistema que há séculos tenta manter você cego. O que você sabe sobre espiritualidade pode estar incompleto. E não por acaso. Desde os tempos mais antigos, as chaves para compreender o universo e a própria existência foram escondidas, distorcidas e, em muitos casos, completamente apagadas da história. Mas por quê? Simples. Um conhecimento profundo e verdadeiro torna um indivíduo impossível de controlar. O hermetismo não é apenas um conjunto de ideias esotéricas. É um mapa codificado da realidade, um sistema de leis universais que governam tudo o que existe. Das mais antigas tradições espirituais à física quântica moderna, tudo está conectado a esses ensinamentos. Mas o mais impressionante é que a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre isso. E mesmo aquelas que conhecem apenas arranham a superfície. Mas há uma questão intrigante. Se esse conhecimento tem o poder de transformar vidas, por que ele foi sistematicamente suprimido ao longo da história? O que há nele que tanto assusta as instituições que governam o mundo? Agora vamos descer ainda mais fundo na toca do coelho. O que você está prestes a descobrir pode desafiar tudo o que você já acreditou. Imagine por um instante que você está diante de uma porta. Atrás dela estão as respostas para os maiores mistérios da existência. Mas essa porta foi selada há séculos. E pior, aqueles que detêm o poder garantiram que você jamais soubesse que ela existe. O hermetismo é um dos sistemas de conhecimento mais antigos e influentes da humanidade, mas foi ocultado, fragmentado e distorcido ao longo do tempo. Ele não é apenas mais uma filosofia espiritual, é a espinha dorsal oculta de praticamente todas as tradições místicas e religiosas. O problema? Ele ensina algo que a sociedade nunca quis que você soubesse. O verdadeiro poder está dentro de você. Os ensinamentos herméticos são a base da alquimia, da cabala, do gnosticismo, do sufismo e até das religiões organizadas como o cristianismo e o budismo. Mas esse conhecimento não foi repassado da forma correta. Em vez disso, foi diluído e transformado em dogmas, rituais vazios e regras que mantêm as pessoas dependentes de uma autoridade externa. Isso não foi um erro, foi um plano, e ele começou muito antes do que você imagina. Se você pudesse acessar um conhecimento capaz de te libertar de qualquer sistema de controle, o que aconteceria? Governantes perderiam sua influência, religiões perderiam seus fiéis e aqueles que lucram com o medo e a ignorância veriam seu império ruir. Foi exatamente por isso que o hermetismo foi perseguido. Durante a Idade Média, qualquer pessoa que estudasse alquimia ou ciências herméticas era rapidamente condenada como herege. Livros foram queimados, sociedades secretas surgiram para preservar o conhecimento, e o Vaticano trancou textos herméticos em seus cofres longe do alcance do público. Mesmo com o Renascimento, quando houve um breve ressurgimento do interesse por esses ensinamentos, os verdadeiros segredos nunca foram totalmente revelados. Eles continuaram circulando entre grupos fechados, sendo transmitidos apenas para aqueles considerados dignos. E enquanto isso, a população em geral era ensinada a acreditar em um mundo limitado, onde tudo é aleatório e fora do seu controle. Mas se essa sabedoria nunca desapareceu, onde ela estava escondida? E quem ainda usa esse conhecimento hoje? Embora o sistema tenha sido suprimido, ele nunca foi totalmente perdido. Ele foi preservado por ordens iniciáticas, sociedades secretas e estudiosos que compreendiam seu verdadeiro valor. Freemasons, Rosacruzes, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, todos esses grupos em algum nível estudaram e aplicaram esses princípios. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Os mesmos que ridicularizam esse conhecimento em público o estudam em segredo, enquanto o mundo moderno desacredita o poder da mente, da vibração e das leis universais. A elite os usa para moldar a realidade a seu favor. O hermetismo nunca foi sobre magia de palco ou crenças supersticiosas. Ele sempre foi sobre o domínio da mente sobre a matéria, a forma como seus pensamentos influenciam a realidade, como a energia se move através do universo e como aqueles que compreendem essas leis podem manipular eventos ao seu redor. Agora, a pergunta que poucos fazem: se esse conhecimento é real e ainda está em uso, por que não ouvimos falar dele? Muito antes das religiões organizadas, antes mesmo de as primeiras civilizações erguerem seus templos e impérios,
Já existia um conhecimento oculto, transmitido apenas aos poucos que eram considerados dignos. Esse conhecimento não era um simples conjunto de crenças ou rituais vazios. Era um sistema completo, um mapa da realidade, um código que explicava a própria estrutura do universo. Seu guardião? Hermes Trismegisto, o enigmático mestre cuja existência se confunde com um mito, mas cujo legado moldou o mundo de formas que poucos percebem. O nome Hermes Trismegisto significa Hermes, o 3 vezes grande. Ele não foi apenas um homem, mas uma fusão de sabedorias ancestrais. Suas raízes estão profundamente ligadas à antiga civilização egípcia, onde era identificado com o deus Thoth, a divindade da escrita, do conhecimento e da magia. Thoth era considerado o mestre dos mistérios, aquele que ensinou aos sacerdotes egípcios os segredos da criação, da consciência e da transmutação. Quando os gregos entraram em contato com essa tradição, associaram Thoth ao seu próprio deus do conhecimento, Hermes, e assim nasceu a figura de Hermes Trismegisto, o mestre supremo da sabedoria hermética. Os textos atribuídos a Hermes, conhecidos como Corpus Hermeticum, e as Tábuas de Esmeralda, foram escritos ao longo de séculos, reunindo fragmentos do saber antigo. Nessas escrituras, encontravam-se os princípios fundamentais que governam a existência. Esses ensinamentos não eram simples especulações filosóficas. Eles eram práticas reais, fórmulas para aqueles que desejavam compreender e dominar as forças ocultas do universo. No Egito, esses conhecimentos eram transmitidos dentro dos templos, apenas para os iniciados que passavam por rigorosos processos de preparação. Os mistérios herméticos não eram ensinados a qualquer um. Eles exigiam dedicação, purificação mental e espiritual, e a capacidade de compreender a realidade para além do que os sentidos comuns permitem enxergar. Acreditava-se que quem dominasse esse conhecimento poderia transcender as limitações humanas, alcançar estados superiores de consciência e até mesmo alterar a própria matéria. Mas esse saber não permaneceu apenas no Egito. Com o passar do tempo, à medida que o mundo se transformava e novos impérios surgiam, o hermetismo foi absorvido por diversas tradições. Os gregos estudaram seus princípios e os incorporaram às suas escolas filosóficas. Platão e Pitágoras foram profundamente influenciados por esses ensinamentos, e suas ideias sobre a natureza da realidade, da alma e do universo carregam a marca dos princípios herméticos. Os alquimistas medievais, por sua vez, utilizaram essas leis para desenvolver sua busca pela pedra filosofal, que nada mais era do que a metáfora da transmutação do ser humano para um estado de perfeição. Mas se o hermetismo era uma sabedoria tão poderosa, por que ele não se tornou a base da espiritualidade no mundo? Por que suas verdades foram ocultadas, distorcidas e transformadas em mitos? A resposta é simples. Porque ele ensinava algo que ia contra tudo o que os sistemas de poder queriam que as pessoas acreditassem. Ele dizia que não precisamos de intermediários para alcançar a verdade, que não precisamos de dogmas, de instituições ou de figuras de autoridade para nos conectar ao divino. E isso era uma ameaça direta ao controle das massas. Por isso, com o passar dos séculos, o hermetismo foi sendo cada vez mais relegado ao esquecimento. O conhecimento que antes era passado apenas para os iniciados começou a ser considerado herético, perigoso, proibido. Durante a ascensão do cristianismo, por exemplo, muitos dos textos herméticos foram queimados e seus praticantes perseguidos. O mesmo aconteceu com os gnósticos, os cabalistas e os sufis, todos eles guardiões de fragmentos dessa sabedoria. O que antes era estudado abertamente nos templos passou a ser mantido em segredo, escondido nas entrelinhas de textos místicos, em símbolos ocultos e nas práticas das sociedades secretas. Mas o hermetismo nunca desapareceu completamente. Ele sobreviveu nos círculos esotéricos, nas ordens iniciáticas e até mesmo na ciência moderna. Isaac Newton, considerado um dos maiores cientistas da história, estudava profundamente o hermetismo e a alquimia. Leonardo da Vinci, Giordano Bruno e tantos outros grandes pensadores tinham conhecimento das leis herméticas e as aplicavam em suas descobertas. E agora, depois de séculos de ocultação, essa sabedoria começa a ressurgir, despertando aqueles que estão prontos para enxergar a realidade com novos olhos. O que acontece quando começamos a aplicar os princípios herméticos em nossas vidas? Como essas leis podem transformar nossa percepção da realidade
e nos dar acesso a um poder que sempre esteve dentro de nós. Há uma estrutura invisível sustentando a realidade. Não importa se você acredita ou não, se compreende ou não, ela está operando agora mesmo, regendo tudo ao seu redor. Durante séculos, apenas os iniciados tiveram acesso a esse conhecimento, enquanto o restante da humanidade vagava no escuro, presos a uma ilusão de acaso e caos. Mas a verdade é que o universo segue leis precisas, e aqueles que as dominam podem moldar a própria realidade. Essas leis são conhecidas como os 7 princípios herméticos. O primeiro princípio, mentalismo, afirma que o todo é mente. Isso significa que a realidade não é algo externo a você, ela é criada pela consciência. O que você pensa, sente e acredita se manifesta no mundo ao seu redor. Esse conhecimento era bem compreendido pelos antigos mestres, mas hoje ele foi reduzido a versões diluídas como a lei da atração, que ensina apenas a desejar algo para que isso aconteça. O que poucos percebem é que não basta pensar positivo. A verdadeira criação exige alinhamento total entre pensamento, emoção e ação. É por isso que muitas pessoas tentam manifestar algo e falham, porque elas ainda operam em um nível superficial, sem compreender o verdadeiro poder da mente. O segundo princípio, correspondência, é a chave para entender a conexão entre diferentes níveis da realidade. Assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Isso significa que o que acontece em seu interior reflete no mundo exterior, e os padrões do universo se repetem do micro ao macro. O que vemos no movimento das galáxias se repete no átomo. O que sentimos em nosso íntimo se projeta na nossa vida. Tudo é um espelho. Quando você entende essa lei, começa a enxergar além das aparências e percebe que os eventos ao seu redor não são aleatórios, mas respostas à sua própria vibração interna. O terceiro princípio, vibração, ensina que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Cada emoção, cada pensamento, cada situação emite uma frequência. O medo vibra baixo, enquanto o amor e a clareza vibram alto. É por isso que algumas pessoas parecem ter mais sorte na vida. Elas vibram em um nível que atrai experiências alinhadas com essa frequência. Mas isso não é mágica ou superstição. É uma ciência que os antigos já conheciam e que hoje está sendo confirmada pela física quântica. O universo responde à sua vibração e você pode aprender a mudar essa frequência para transformar sua realidade. O quarto princípio, polaridade, revela que tudo tem seu oposto e os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Luz e escuridão, frio e calor, amor e ódio, tudo faz parte do mesmo espectro. O segredo dos iniciados sempre foi saber transmutar essas energias. O medo pode ser transformado em coragem, a dor pode se tornar sabedoria. O que nos aprisiona pode ser usado como combustível para a libertação. Esse princípio é uma das chaves mais poderosas do hermetismo, mas foi completamente removido das versões modernas da espiritualidade, porque ele ensina algo que ninguém quer que você saiba. Você tem o poder de mudar qualquer estado interno, a qualquer momento. O quinto princípio, ritmo, nos lembra que tudo flui para dentro e para fora, tudo tem suas marés. Existem ciclos para tudo, na natureza, na vida, nos processos internos. Há momentos de expansão e momentos de contração. Quando você entende isso, para de lutar contra as marés da vida. Aprende a se mover com elas, a usar os momentos de recolhimento para se fortalecer e os momentos de ascensão para agir com todo o seu potencial. Aqueles que ignoram essa lei vivem em um eterno conflito, tentando forçar as coisas ao invés de compreender o fluxo natural do universo. O sexto princípio, causa e efeito, destrói a ideia de acaso. Nada acontece por sorte. Tudo tem uma causa. Aqueles que não conhecem essa lei acreditam que suas vidas são governadas por forças externas, pelo destino ou pelo acaso. Mas os verdadeiros mestres sabem que cada escolha, cada pensamento, cada emoção gera um efeito. Nada acontece por acidente. Se você sente que sua vida está presa em ciclos de sofrimento ou estagnação, é porque há causas ocultas que você ainda não percebeu. E o mais importante, você pode mudar essas causas e, consequentemente, transformar seu destino. O sétimo princípio, gênero, ensina que o gênero está em tudo, mas isso não se refere ao masculino e feminino no sentido biológico.
e sim as duas forças cósmicas presentes em todas as coisas. O princípio masculino é ativo, emissor, racional. O princípio feminino é receptivo, intuitivo, criador. O equilíbrio entre essas duas energias é o segredo da manifestação. Se você apenas deseja, mas não age, nada acontece. Se você apenas age, sem estar alinhado internamente, desperdiça sua energia. Os grandes criadores da história, artistas, cientistas, filósofos, sempre compreenderam e usaram esse equilíbrio para transformar ideias abstratas em realidade concreta. Esses 7 princípios não são teorias, eles são leis imutáveis que regem a existência. Você pode ignorá-las, mas elas continuarão operando. A diferença entre aqueles que vivem presos a circunstâncias externas e aqueles que dominam a própria realidade está em compreender e aplicar essas leis conscientemente. Mas aqui está a questão que poucos se atrevem a fazer. Se esses princípios são tão poderosos, por que eles foram retirados dos ensinamentos espirituais convencionais? Porque a religião, a ciência e a cultura popular nunca os ensinam abertamente. A resposta para isso nos leva a um dos maiores segredos da história: a manipulação intencional da consciência humana. Se o hermetismo contém as chaves para compreender e transformar a realidade, por que ele foi sistematicamente ocultado? Por que a humanidade foi afastada de um conhecimento tão poderoso? A resposta é simples: porque um indivíduo que compreende essas leis se torna impossível de controlar. Ao longo da história, a espiritualidade sempre foi uma ferramenta de poder. Os antigos sacerdotes egípcios, os imperadores romanos, a Igreja Católica, os governantes da Idade Média, todos eles compreenderam que, para dominar uma população, era necessário controlar sua percepção da realidade. E o hermetismo ensina exatamente o oposto: que a realidade não é imposta de fora para dentro, mas criada de dentro para fora. Esse foi o maior perigo que essas instituições enfrentaram. Nos primórdios do cristianismo, os ensinamentos herméticos ainda circulavam livremente. Os gnósticos, por exemplo, compreendiam o conceito de que Deus não era uma entidade externa julgadora, mas sim uma força presente dentro de cada indivíduo. Essa ideia ameaçava o poder da Igreja, que dependia da crença em uma autoridade superior para manter seu domínio. Por isso, os gnósticos foram perseguidos, suas escrituras foram queimadas e seu conhecimento foi sistematicamente apagado. O mesmo padrão se repetiu ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, qualquer forma de estudo hermético, como alquimia, astrologia e geometria sagrada, foi declarada heresia. Os alquimistas, que entendiam os princípios da transmutação, foram perseguidos. Os cabalistas, que estudavam as correspondências entre os planos da existência, foram marginalizados. E aqueles que ousavam afirmar que o ser humano era responsável por sua própria evolução espiritual foram silenciados. Na Renascença, houve um breve ressurgimento do hermetismo. Grandes pensadores como Giordano Bruno e Leonardo da Vinci exploraram suas ideias, e até mesmo a ciência moderna começou a emergir a partir desses conceitos. Mas a Igreja e os Estados rapidamente retomaram o controle. Bruno, por exemplo, foi queimado vivo por se recusar a negar sua visão de um universo infinito, onde o divino estava presente em tudo. Outros foram forçados ao silêncio, ou se esconderam em sociedades secretas para continuar seus estudos. Com o avanço da Revolução Científica, uma nova estratégia foi adotada para suprimir o hermetismo. Se antes a perseguição era religiosa, agora ela se tornou intelectual. A ciência passou a ser dominada por uma visão puramente materialista da realidade, descartando tudo o que não pudesse ser medido ou quantificado. A ideia de que a mente molda a matéria, que a consciência tem influência sobre o universo, foi ridicularizada e tratada como superstição. O que antes era conhecimento sagrado se tornou misticismo, algo a ser desprezado e ignorado. Mas há um detalhe que poucos percebem. Enquanto esse conhecimento foi negado ao público, ele nunca deixou de ser estudado pelas elites. Os mesmos grupos que propagam um mundo baseado no materialismo utilizam, em segredo, os princípios herméticos para moldar a realidade a seu favor. Organizações como os maçons, os Rosacruzes e outras sociedades iniciáticas preservaram esse conhecimento, enquanto o restante da humanidade era mantido na ignorância. Essa manipulação não se limitou à religião e à ciência. O próprio sistema social foi desenhado para afastar as pessoas do poder hermético. Desde a infância,
Somos ensinados a acreditar que somos vítimas das circunstâncias, que o acaso governa a vida e que devemos obedecer a autoridades externas para encontrar sentido e segurança. A mídia nos bombardeia com medo e distrações, mantendo nossa vibração baixa. O sistema educacional nos treina para sermos engrenagens na máquina, sem questionar a natureza da realidade. Tudo foi meticulosamente arquitetado para que a maioria nunca descubra que possui dentro de si o poder de transformar o próprio destino. Mas a supressão do hermetismo não foi completa. Ele sobreviveu em símbolos, em textos cifrados, em práticas que passaram de geração em geração. E agora, mais do que nunca, ele começa a ressurgir. Com o advento da internet e o acesso irrestrito à informação, mais pessoas estão despertando para esses ensinamentos. O que antes era restrito a círculos fechados agora está se tornando acessível a todos que buscam a verdade. A grande questão é: o que você fará com esse conhecimento? Agora que você sabe que existe um sistema oculto por trás da realidade, que você tem o poder de moldar sua vida conforme as leis herméticas, você continuará vivendo de acordo com um modelo imposto ou começará a reivindicar seu verdadeiro potencial? Saber que existe um conhecimento oculto por trás da realidade é fascinante, mas a verdadeira transformação não vem apenas de entender os princípios herméticos, ela acontece quando você começa a aplicá-los. A maioria das pessoas passa a vida inteira sendo levada pelas circunstâncias, reagindo ao que acontece ao invés de assumir o controle. Mas o hermetismo ensina que você pode tomar as rédeas da sua própria existência. E acredite, isso muda tudo. O primeiro passo é compreender que tudo começa na mente. Você não é um observador passivo do mundo. Você está constantemente moldando a realidade ao seu redor com seus pensamentos, emoções e intenções. O princípio do mentalismo afirma que o todo é mente, e isso significa que sua experiência de vida reflete aquilo que você acredita e aceita como verdade. Se você se vê como uma vítima, o universo reforçará essa crença. Se você se vê como um criador, começará a perceber oportunidades onde antes só havia obstáculos. Mas apenas pensar positivo não basta. O universo responde à frequência da sua vibração, e isso envolve não apenas sua mente, mas também suas emoções e ações. O princípio da vibração ensina que tudo está em movimento e que a energia que você emana atrai experiências compatíveis. Se você vibra na frequência do medo, continuará atraindo situações que reforcem esse estado. Se você eleva sua vibração com emoções mais elevadas, como gratidão e confiança, perceberá que sua realidade começa a mudar. A chave está em alinhar pensamento, emoção e ação. Se você quer mudar sua vida financeira, por exemplo, não adianta apenas visualizar riqueza enquanto continua vibrando na escassez e agindo com medo de perder dinheiro. Você precisa pensar como alguém próspero, sentir essa prosperidade como se já fosse real e tomar ações condizentes com essa realidade. O mesmo se aplica a qualquer aspecto da vida: saúde, relacionamentos, crescimento espiritual. O hermetismo não ensina apenas a desejar coisas, mas a se tornar a pessoa capaz de manifestá-las. Outro princípio essencial é a polaridade. Tudo na vida tem seu oposto, e os extremos são apenas variações do mesmo fenômeno. Isso significa que você pode transmutar qualquer estado interno. Medo pode se transformar em coragem, dúvida pode se tornar certeza. O segredo está em deslocar sua percepção ao longo do espectro emocional. Os alquimistas não buscavam apenas transformar chumbo em ouro. Eles entendiam que a verdadeira alquimia acontece dentro do próprio ser. Quando você domina sua polaridade, deixa de ser escravo das emoções e passa a usá-las como ferramentas de evolução. O princípio do ritmo nos ensina que tudo na vida é cíclico. Haverá altos e baixos, momentos de expansão e momentos de recolhimento. Aqueles que ignoram essa lei sofrem, pois tentam resistir às fases de contração. Mas os iniciados sabem que esses ciclos são naturais e que é possível usar o fluxo a seu favor. Quando um ciclo de retração chega, ao invés de se desesperar, use-o para estudar, refinar suas habilidades e preparar-se para a próxima onda de crescimento. Essa compreensão muda completamente a forma como você encara os desafios da vida. Outro princípio poderoso é o da causa e efeito. Nada acontece por acaso. Se você não cria conscientemente a realidade que deseja,
acabará sendo levado pelos efeitos das intenções e ações de outras pessoas. Isso significa que, se você não tomar o controle da sua mente e das suas decisões, estará sempre à mercê do mundo externo. Os iniciados não esperam que a vida mude para então tomarem atitude. Eles mudam primeiro internamente e depois veem essa transformação se refletir no mundo exterior. Por fim, o princípio do gênero nos ensina que é necessário equilibrar as forças masculina e feminina dentro de nós. O lado masculino é ação, lógica, planejamento. O lado feminino é intuição, criatividade, conexão com o invisível. O mundo moderno enfatiza demais a ação sem propósito, levando as pessoas a um estado de esgotamento constante. Mas quando você aprende a equilibrar esses dois aspectos, age no momento certo, com a estratégia certa, e os resultados fluem naturalmente. Aplicar o hermetismo na vida real não exige rituais complicados, nem o pertencimento a sociedades secretas. O conhecimento está aqui, ao seu alcance, mas ele só terá valor se você colocá-lo em prática. Você pode continuar vivendo no piloto automático, preso às crenças limitantes que foram impostas a você. Ou pode começar agora mesmo a assumir o controle, elevar sua consciência e usar essas leis a seu favor. A escolha sempre foi sua, mas agora você tem consciência dela. O que você fará com isso?